A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante, e quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. É confiança e tecnologia de ponta, mesmo nos momentos de maior volatilidade. Somos a expertise certa que o seu talento merece. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre na nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Vamos lá, primeiro boa tarde, eu sou o Leandro Dequec, mais conhecido aí como Roz, eu faço parte do time de analistas do Grupo XP. Estou aqui com meu amigo Zé Rico, também faz parte lá do nosso time. Panzinha, Pan Semizato está aqui com a gente. Nosso papo, um papo que acho que é até complementar ao papo que a gente teve anteriormente, que é para falar do porquê o copy trading ele cabe no portfólio de inúmeros perfis de investidores. Primeiro, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é o copy trading, depois eu passo a bola aí para vocês. Copy trading nada mais é do que mais uma técnica aí de automação, onde com tecnologia a gente consegue replicar para os nossos clientes aquilo que o analista está operando. Então, em vez dele fazer um call por escrito, recomendar alguma coisa, ele faz aquela operação numa conta de simulação, e isso é replicado para os clientes. Então, eu acho que é um produto também novo e eu acho que veio para ficar. Eu não sei exatamente como vocês pensam, já vou passar aí a bola para vocês. Mas eu acho que um pouco em linha do que o último pessoal aqui falou, a gente tem perfis de investidores, perfis diferentes. Alguns têm essa pegada mais trader, mas a gente está ficando cada vez mais surpreso com o tipo de investidor que vem aderindo à ferramenta, que é aquele cara que vai deixar um pedaço do patrimônio dele ali e para tomar risco no mercado aí de futuros, que é um mercado que carrega um pouco mais de risco pela vol, pela alavancagem. Mas vamos lá, primeiro você, vai Zé. Eu sempre começo com a Pan, mas hoje eu vou começar com o Zé. Zé, fala um pouquinho primeiro da sua ferramenta, de como você olha ali para o copy trading, como que as pessoas conseguem replicar isso e como que essa ferramenta traz algo novo aí para os clientes. Bom, sou Zé Rico, né? Sou analista da Rico, como o Roz já falou. E respondendo a sua pergunta, Roz, eu vejo o copy como mais uma diversificação. Então nós estamos avançando nesse mercado, nós temos as operações automatizadas, que o pessoal acabou de sair daqui, né, falando sobre essas operações. E temos agora também o copy, que é basicamente o operador atrás do mouse. Em uma você tem total ausência de emoção, e na outra você tem a emoção. E aí você fala, pô, mas justamente a parte boa do robô é porque não tem emoção. Só que muitas vezes um robô não consegue perceber um mercado ruim, né? Então a ferramenta do copy, eu acho que ela vem justamente para diversificar, e eu vejo como o futuro do trading hoje, né? Como que eu vendo essa ferramenta é isso. Porque, como foi falado pelo Malacarne logo antes, nem todo mundo está disposto a ficar clicando atrás da tela. E tem algumas pessoas que estão voltadas a isso, sabe? Estão dedicadas a isso. Então, melhor pessoas que estão dedicadas a isso, né? Fazendo isso por você, do que muitas vezes você que não tem tanto aquele apetite. Porque no fim o que a gente quer é lucro, né? O que o cliente quer é rentabilidade, o que nós queremos fornecer é rentabilidade, o que a XP quer fornecer é rentabilidade. E é isso. E você, Pan, dá uma complementada aí, como que o seu copy, que é um pouco diferente, ele é focado ali em mini dólar. Fala um pouquinho dos desafios, como que você enxerga alguma coisa diferente em relação ao público, como ferramenta de diversificação. Como é que tá a galera que está com você lá no teu produto? Legal, difícil falar depois do Zé, né? Ele já falou bem completo o que eu penso também sobre o copy, que eu acho que vai ser o futuro realmente, que é só o começo e que tem muita evolução pela frente. Eu decidi o copy pelo dólar justamente pela maneira técnica que o dólar trabalha, e também pelo fato de eu não poder passar o mesmo call que eu passo em uma sala ao vivo e operar no copy.
Então eu consegui achar uma estratégia que tem um backtest legal e que funciona bem, e eu trabalho como se eu fosse um robozinho naquele copy. A única coisa que eu faço de analista no manual é a saída final, que aí eu levo em consideração o tamanho da barra, o deslocamento do movimento como um todo, e com isso eu coloco um pouquinho do humano ali para tomar a decisão de saída, alongando o trade no máximo que dá. E como o Zé falou, eu acho que abrange diversos perfis, né? Então tem a pessoa que não tem tempo e que tem apetite a risco e que não consegue acompanhar o mercado, quer, mas não consegue. E acho que quem não tem perfil, mas tem um apetite a risco também entra nesse grupo. Eu tenho uma pessoa que acompanhava a minha sala e essa pessoa não conseguia fazer boas operações. Ele foi o primeiro cliente do meu copy e até hoje ele está lá, nos bons, nos maus momentos, e ele fala, pô, eu me achei em estratégias automatizadas, seja copy, seja robô. Lá eu consigo segurar a operação, eu consigo segurar o mês inteiro que eu não fazia bem na mão, sozinho. A gente levantar um outro ponto aqui, como a gente está falando de estratégias feitas por humanos, a gente tem, e com produto, com instrumentos que são alavancados, a gente tem uma exposição ao risco que pode ser uma certa preocupação para a gente repassar para os clientes. Como que você faz, que tipo de método você usa para poder se proteger de uma exposição ao risco excessivo? Sei lá, você pegou um dia ruim, onde o grande risco, eu acho, desse mercado é o risco de ruína. Então, como que a nossa exposição no mercado, que é com um produto super alavancado, que tem envolvido o fator humano, que a gente comentou aqui, ou seja, um trade, de certa forma, discricionário, como que a exposição ao risco não vai levar, né, os nossos clientes ali, já que a gente preza tanto pela qualidade, nosso foco é a rentabilidade, como não deixar vir aquele dia de fúria, um dia de grandes perdas, como que você controla isso dentro aí do teu produto, Pan? Bom, essa pergunta é muito boa, porque eu não sei se todos sabem, mas a gente faz um gerenciamento de risco antes de colocar o produto no ar, né? Então, antes de fazer a primeira venda ali do produto, a gente passa por um filtro de gerenciamento de risco. Então, na minha estratégia, eu tenho um limite de loss por dia, financeiro, e também tenho uma por mês. E eles não me deixam passar disso, tá? Nunca tentei, mas bateu o limite, me estopam o dia, não consigo mais fazer nenhuma operação, nem aceitar um risco maior do que o que eu pré-determinei, o que é muito bom e que deixa mais tranquilo, né, a contraparte, que ali são os nossos clientes que estão no produto. E você, Zé, como é que essa questão do risco ali permeia? A gente sabe que você tem um resultado realmente absurdo ali, muito expressivo, mas obviamente o risco acompanha muitas vezes esse resultado. Como que você faz essa parte de camadas de proteção, a exposição ao risco e tudo mais? Bom, ali o filho chora e a mãe não vê, né? Tô brincando. O nosso, a gente é um pouco mais agressivo, né, no nosso produto, mas tem um limite diário. Então, no limite diário, se a gente chegar nesse limite, todos os clientes caem. Então, eu até posso ficar ali operando, mas você vai estar operando no simulador. É como se não tivesse mais efeito, né? Então, a gente seta isso na estratégia. Então, na hora que o player entra, ele vai colocando tudo isso na estratégia, colocando o risco diário, o risco mensal, enfim, né? Qual o valor do ganho e tudo mais. E tudo fica setado. Qualquer besteira que eu faça, por exemplo, que vamos supor que aconteça, tá? Um operador tilta, que a gente fala, né? Então, um dia de fúria do operador, o cliente está reservado. Isso não vai impactar em nada o cliente. Já aproveito e jogo outra para vocês. Hoje, né, nossa rede de assessores ela é gigante, acho que o pessoal está conhecendo cada vez mais o produto. E como que eles fazem para contratar, como que é o processo e onde que eles contratam, já que a gente tem plataformas distintas aqui de copy? Cara, o meu é pela Nelogica, né, pelo Profit Pro. Então você entra lá dentro da plataforma Profit Pro e tem lá a Copy Invest. Na Copy Invest você vai clicar, vai ter estratégias disponíveis, Zenith Royale, aí é só clicar no botão lá assim. Você, Pan, já que o meu tá junto com você, eu também tenho um copy, o meu é focado em índice, da Pan é focado em dólar. Fala aí pro pessoal como que faz o processo de contratação, é super simples, mas dá um alô aí para quem ainda não sabe. É bem simples mesmo, galera. Bom, tem pessoas assistindo a gente que não está ao vivo agora, então se você é um cliente, é só você olhar no Home Broker da XP ou da Rico, lá em plataformas vai ter como você contratar direto por lá.
ou então no site da OnTick, www.ontick.com.br, você já consegue fazer toda a contratação por lá, ver histórico e tudo que você quiser tem de informação lá. E, obviamente, um jeito mais fácil, assessores existem para facilitar a vida do cliente. Então, fale com o seu assessor que ele facilita todo esse processo para você. E se você é assessor, no Hub dos Investidores, no Hub dos Assessores, você encontra lá nossas estratégias. Hoje está super facilitado, com um clique ele consegue mandar o push lá para o cliente decide se ele quer aceitar ou não, enfim. Mas eu acho que cada vez mais a gente tende a ganhar bastante espaço nisso. Vamos falar de uma outra coisa importante que eu acho que envolve muito dos pontos. Como qualquer estratégia, as rentáveis ou não, elas andam em zigue-zague, não é uma linha reta. Então vamos falar um pouquinho de drawdown. Drawdown é quando a gente passa por um período, né, de alguns trades que não dão certo, que dão errado, e acaba que isso tende à correção. Como é que é para vocês lidar com o drawdown? O que você recomenda para o cliente que vai entrar? Muitas vezes o que a gente vê é algo parecido com o que a gente vê com os fundos de investimento. Então, ou o mercado gosta de comprar quando o mercado está super alto, e quando começa a desabar, o pessoal pula fora. Então isso acaba sendo um problema, porque geralmente as voltas, né, retomadas, muitas vezes o cliente está fora. Então ele participa de todo o movimento, digamos, de perda, e quando isso retoma, muitas vezes ele está fora, e quando vai e rompe de novo, ele volta para a ferramenta. Fala um pouquinho sobre isso, Zé, como que lida com isso, como, né, algum tipo de orientação também para os assessores darem para os seus clientes a mitigar isso ou minimizar isso. Eu particularmente sofri bastante, né, com drawdown ultimamente. E o que acontece, né? Você forma a estratégia de uma determinada maneira. E eu nunca pensei que um sucesso de uma estratégia seria muitas vezes o problema dela. Você monta a estratégia de uma determinada maneira, quando entra muito cliente, o mercado nosso é pequeno. E aí o que fazia antes não se pode fazer agora. E isso acabou resultando num drawdown. Para o operador é horrível, né? Você tem uma pessoa ali atrás operando. E o que acontece? Você vai ter que ajustar tudo. Vamos supor, a gente saiu de 5 mil para 27 mil. E agora a gente retornou para 20 mil. Para nós, operadores, é ok, né? É o mercado fazendo isso. Para o cliente, isso daí, o cara que entrou no topo, muitas vezes, se você não ajustou a margem, ele quebrou. Então, para nós operadores é uma dificuldade imensa, porque o cara que começou com 5 mil não é o cara que está com 27 mil, a cabeça, operando. E com isso nós vamos ter que ajustar a margem, chegar no 27 mil, ter que ajustar um monte de coisa do produto para poder tocar esse produto, que é o que a gente está fazendo agora. Como lidar com o cliente, o assessor, como falar para o cliente, como o cliente dá e como o operador lidar com tudo isso. O cliente, ele tem que entender que copy, automação, ela é uma estratégia de alto risco. E o capital que você aloca lá não é o capital da sua vida. Primeiro ponto é isso, tem que deixar muito claro o suitability, né, do cliente em relação a isso. Dito isso, o cliente que para ele, vamos supor, a gente pedia 5 mil de margem, 5 mil para ele não é, né, aquela dinheiro da vida, ele não está preocupado, ele acredita na estratégia, ele vai entrar de novo, que é o cliente que está rentabilizando, que fez dinheiro. O cliente que para ele é o dinheiro da vida, ali é horrível, porque ele vai pressionar o operador, né, para o operador ter que ganhar, e isso não existe, né? Nós estamos sobre renda variável, como diria aquele velho sábio japonês, né? Renda variável varia. Então vai variar, cara. Tipo, sai de 27 para 20, depois volta para 27. É assim, né? Esse é o produto. Você tem que entender esse produto e ver se ele está sujeito a isso. O assessor trabalhar muito bem o cliente que vai colocar lá, tá? Para que o cliente esteja disposto a isso. E o operador, ele vai ser no game. Quando a gente fez 27 mil, a gente era Deus. Quando a gente teve um drawdown, a gente era o diabo. O operador vai ter que trabalhar psicologicamente isso. Não existe o cara do mercado, não existe o cara que só acerta, não existe isso, cara. A coisa que eu mais gostaria quando eu tava aqui no papo anterior, os caras, não, na hora que o mercado tiver lateral tem uma estratégia, na hora que o mercado tiver em tendência você tem outra. Eu falei, nossa, tudo que eu gostaria é de saber se o mercado vai ficar lateral em tendência, né? Então não existe isso, cara. Você vai ter períodos, se você segue tendência, você vai ter períodos de drawdown. Se você faz um mercado consolidado, na tendência você vai ter drawdown. É natural. O grande lance é que no final do ano, quanto você gerou? No final do ano, você saiu de 5 e entregou 20. Ah, mas eu tinha 27, mas 27 não era o dinheiro que você tinha que ter.
Você saiu de 5 e entregou 20, tá ótimo, entendeu? Então assim, concluindo e sendo mais objetivo, da parte do operador, nós estamos conhecendo também o produto. Temos que ajustar a estratégia a cada momento. Parte do cliente estar bem ciente do risco do produto. E o assessor trabalhar muito bem o suitability do produto, do cliente para o produto. Vou só te complementar, eu acabo utilizando dentro do meu copy uma ferramenta que eu acho interessante, uma camada de segurança extra, que eu acho que garante para todo o cliente um risco máximo de alguma coisa como um VAR, sabe, Pan? Então o cliente ele sabe, quando ele contrata no meu copy, o máximo que ele pode ficar à disposição a cada trade, a cada dia. Eu deixei isso fixo, o que te limita um pouco, de alguma maneira, mas ele traz um pouco mais de equilíbrio, de transparência. O cliente ele sabe que ele não vai correr mais do que aquilo, então ele fica muito mais previsível. Já falamos das partes difíceis, vamos falar agora um pouco da parte um pouco mais legal. Vamos falar das vantagens do copy trading, que eu acho que também vale um pouco a gente enaltecer, que é um produto que vai ter um profissional ali, que está certificado, que ele tem experiência, são traders profissionais e analistas que podem realmente lidar com isso. Fala um pouquinho das vantagens, né, desse tipo de produto e como que isso pode ser oferecido ali para os clientes que estão com a gente, obviamente sempre pecando pelo DNA XP de qualidade e rentabilidade no final da conta. Eu acho que a gente já conseguiu falar sobre muitos pontos importantes de vantagem, né, sobre o produto, mas eu acho que principalmente quando a gente fala de estratégias de day trade, a gente tem muito aquela visão de resultado rápido, né? E a gente tem que pensar que é resultado de longo prazo também. Então, já linkando com o drawdown, eu acho que uma das vantagens principais desse produto é você saber que tem um profissional por trás, tem uma empresa por trás que está controlando tudo isso, que não vai deixar chegar ao ponto de você perder todo o seu capital. O cliente, no caso, né? Se for para assessores ou se for os clientes assistindo. Eu acho que esse seria o principal diferencial e... Cara, você não precisa saber de nada do mercado, você não precisa ter uma plataforma instalada no seu computador. Tudo que você precisa é contratar e a gente faz a nossa parte do lado de cá. Nós, analistas, nós, empresas que estamos por trás com esse produto. Eu acho que a gente chegou num consenso aqui, né? Que o copy trading então acaba sendo uma importante... Ele emerge aí, né, com um novo produto, uma nova ferramenta para diversificação de portfólio. Então eu acho que, de conclusão aqui que eu tenho, que vale a pena colocar parte ali à disposição do patrimônio dos clientes que tem o perfil, para realmente que estão dispostos a tomar um pouco mais de risco em derivativos, que é difícil, o cara não quer ficar na tela o tempo inteiro, e muitas vezes não tem nenhum conhecimento e, enfim, o tempo realmente para ficar com a cara na tela ali. Zé, aí mais, como que a gente pode falar para os assessores, dar algum tipo de orientação para eles do ponto de vista de educação, né, para orientar o cliente dele de como funciona esse produto? Cara, é isso. Eu acho que focar muito no risco, né? Querendo ou não, o Apan falou, a gente vai fazer de tudo para que não chegue na margem do cliente. Mas, cara, pode chegar na margem do cliente, sabe? Foi uma das minhas lives que eu sempre falei. Mas se eu colocar esse dinheiro, eu posso quebrar? Eu falei, pode quebrar. Porque é a verdade, você pode quebrar, cara. A gente vai fazer de tudo para que não aconteça isso, nós vamos trabalhar para que não aconteça isso, é óbvio. Mas do mesmo jeito que nós triplicamos o capital das pessoas, eu posso chegar e quebrar a banca dele naquele período, naquela margem. Pode acontecer. Então, assim, tem estratégias mais agressivas, que isso pode acontecer. Tem estratégias mais moderadas, que aí a margem é maior do que a rentabilidade que você busca. E tem uma estratégia que ela está mais linkada a ganhar do CDI, vamos falar. Que aí é aquela margem maior em que você dificilmente vai chegar no stop da pessoa. Então o assessor ele tem que conhecer muito o produto. Falar, olha, aqui é o produto agressivo, você pode triplicar o capital em 3 meses, mas você pode perder toda a margem. Aqui você pode, a rentabilidade média é X. Se ele conhece muito bem o produto, ele trabalha muito bem o cliente. É isso que eu enxergo para o assessor. Que aí o cliente nunca vai reclamar, entendeu? Ele nunca vai estar desconfortável com o que ele aceita de risco. Perfeito. Pan, alguma coisa para complementar? Antes de eu fazer uma pergunta difícil para você? Eu acho que a parte do risco é importante, mas também a parte do capital alocado, que a gente não comentou aqui, né? Nós definimos um stop loss por dia em cima do capital recomendado.
Não precisa estar disponível na conta, pode ser só a margem, sim, tudo bem. Mas tem que ter aquele capital disponível. Por quê? Porque nosso risco é baseado em cima disso. A gente define o risco diário, o risco mensal em cima do capital que a gente recomenda. Então é muito importante trabalhar isso também com os clientes desse capital recomendado. E acredito também que algo importante é toda fase boa passa e toda fase ruim passa. Pensa no longo prazo. É isso. Agora é difícil, pô, e essa aqui vai de sem planejar, hein? O que utilizar então é como benchmark para um copy trade? Eu penso nisso desde que a gente lançou, faz 1 ano e meio mais ou menos que lancei o copy. E o que usar de benchmark? Porque no final do dia... E eu que vou começar com a difícil. É isso. O investidor ele vai pegar as possibilidades que ele tem de investimento e vai comparar com alguma coisa para ver o custo de oportunidade dele. Então, o que utilizar? Eu não tenho uma resposta fixa, tá? Então, assim, eu provoquei mesmo porque eu já pensei muito de onde tirar isso e eu realmente não cheguei a um ponto, não, é isso. Tem possibilidades, né? O que você acha? Cara, é muito difícil. CDI não tem como a gente comparar, porque não tem risco. Quer dizer, tem risco, mas não tem risco, né? Indo para renda variável, você vai pegar uma carteira, talvez, para comparar a rentabilidade, você vai pegar uns calls de swing trade de determinado analista para comparar com a rentabilidade, você vai pegar o call do analista que dá na sala, percebe como é muito subjetivo quando a gente entra nesse assunto, né? Então, assim, arma na cabeça, você tem que dar uma resposta. Eu diria, vamos pro Ibov. Boa. Você, Zé, benchmark, tem alguma sugestão? Eu acho que eu falei, eu acho que você pode diversificar o risco das estratégias, né? Então, eu quero fazer uma estratégia de curto prazo que supere o CDI, entendeu? Supere em trade, sei lá, o CDI tá dando 0,8, 0,9, eu vou dar 3%, por exemplo, 3, 4. A outra estratégia busca o Ibov, porque no custo de oportunidade as pessoas sempre vão olhar, e se eu tivesse colocado na carteira, se eu tivesse colocado no BOVA 11, quanto eu teria ganhado? Eu acho que é um bom benchmark. E no topo, você buscar os maiores traders. Hoje o maior trader em rentabilidade, a gente sabe que é o Jim Simons. Então, os melhores fundos é o deles. Será que a gente não pode chegar na performance dele? Que aí é uma performance agressiva, que é o que eu acabei de falar. Você pode triplicar o capital, quanto você pode, muitas vezes, acabar com a margem. E aí você entender toda essa... Cada estratégia tem um benchmark, que assim você diversifica. Né? Eu penso muito sobre isso e a conclusão que eu cheguei, para concluir com você, de quem opera dólar talvez tivesse que usar o dólar no período. A oscilação do dólar. É uma alternativa, tá? E para quem opera índice... É uma boa mesmo. Foi mais ou menos onde eu cheguei, porque eu pensei, o CDI, pelos pontos que vocês falaram, é difícil, o Ibov também tem seus pontos, e eu achei que era algo razoável, enfim... Mas eu acho que... Peraí, antes de eu bater o martelo, deixa eu ver quanto foi o dólar nesse período comparado com o meu copy, aí eu te falo se eu concordo ou não. O dólar tá dando porrada pra cima, isso, tá difícil. Espera. Vamos lá, já estamos quase chegando ao final. Como que vocês enxergam, e agora com você primeiro, Zé, o copy trading no futuro? A gente tem alguns problemas, não problemas, mas algumas coisas que são inerentes a esse tipo de produto, que é, por exemplo, os slippage que dá entre a ordem que a gente coloca e o que vai para o cliente, até porque a gente tem vários clientes, nem todo mundo é executado no mesmo nível de preço, mesmo no mercado de alta liquidez, como mini índice e mini dólar. Você enxerga que isso para o futuro melhora, piora, estagnou? Como é que você enxerga? É um ponto bem duro ali, né? Dos defeitos do copy trading, eu falo que é um ponto fulcral, é o slippage. Como eu falei, eu nunca pensei que um sucesso, quando você fala assim, nossa, cria uma estratégia, o melhor problema que eu quero lidar é excesso de cliente, né? No meu caso, isso foi um problema, porque assim, o nosso mercado ainda é pequeno em volume, né? Então a gente chegou ali a boletar 12 mil, 15 mil lotes na entrada e na saída. 12 mil, 15 mil lotes é um caminhão dentro do mercado, você fica visível, você desloca 300 pontos do índice e isso torna inviável um copy trade. Então, o excesso de clientes nosso tornou inviável o produto. E eu sempre achei que isso seria algo bom. Então, voltando no seu ponto, o que eu vejo ali do problema do copy, onde isso vai ser solucionado? Conforme mais nós divulgarmos, né, o mercado, quanto mais liquidez a gente tiver,
melhor para nós. Por exemplo, um copy de ações, dificilmente você vai ter o slippage, porque ações você tem muito lote lá. Então, dificilmente você vai sofrer com isso. Tá? Já num copy de mini índice, mini dólar, não, porque você tem um número restrito por ordem, né? De lote por ordem. Então, 15 mil lotes, você vai deslocar isso aí. 100, 200 pontos. Eu acho que em ações é até pior, hein, cara? Eu gosto muito de operações. No chip, será? É, sim, cara. Sim. Eu acho que teria um problema maior. A gente até discutiu sobre isso, né? Vamos fazer de ações, não vamos? Vamos começar de leve. Ainda tem o bit pra gente tentar romper essa bolha aí. Mas e é você? Isso. Não, mas é isso aí. Eu vejo que o futuro do copy ele é inegável. Ele é isso. E tem muitos operadores muito bons que estão na plateia que poderiam agregar, sabe, a essas estratégias, porque a gente acha que um copy concorre com o outro. Copy, ele traz rentabilidade. O copy que traz rentabilidade, o cliente vai buscar todos. Esse, um ajuda o outro. Então tem vários operadores bons que estão por aí que poderiam incrementar a loja de operações e você auxilia os operadores que estão lá. Porque quando você começa a buscar uma performance acima dos demais, o seu copy chama atenção e vem um caminhão de gente e isso torna a estratégia inviável. Tá? Agora, se tivesse mais pessoas lá boas performando, isso não seria um problema. Então, falando disso, eu vejo que é o futuro. E todos que estão nos ouvindo, se opera bem, poderia começar a repensar ou pensar numa estratégia e ir lá e agregar ao grupo. Porque é o futuro, Ross. E você, Pan, você acha que é o futuro? Você acha que o copy está fadado a não andar? O que você enxerga para o copy trade no futuro aí? Cara, não sei se todos aqui entendem linguagem de análise técnica, né? Mas a gente fala que quando começa uma tendência, vem uma subida leve que ninguém... tem muitas dificuldades, né? Ainda não convenceu, dá uma boa lateralizada e de repente o estouro. Eu acho que a gente está nessa subida leve, que é onde a gente tem as dificuldades, são resolvidas, consolida, resolve todas essas questões, vem o estouro. Eu acho que é esse o futuro. Na Ásia, a gente está falando aqui no Brasil que ainda tem sala ao vivo, não sei o que, tudo mais. Não que deixa de ter, mas se você pegar o grande mercado da Ásia é copy trade. Copy trade em automação. Ásia, Índia, Europa também, Estados Unidos migrando muito para as automações, o copy trade vem ganhando cada vez mais espaço. Eu não acho que a gente vai ser diferente. Eu acho que talvez com o tempo que eu enxergo aqui, a forma como a ordem é colocada no mercado talvez mude. Talvez para um TWAP, talvez para um lote escondido, mas eu acho que isso eu enxergo como uma evolução com a tecnologia fazendo esse ajuste, porque eu acho que também é algo que veio para ficar e estou com vocês aí nessa. Eu acho que o mercado vai crescer demais. Qualquer estratégia que trouxer rentabilidade, Zé, o que você falou, ela vai ser destacada demais porque a gente sabe que é difícil pra caramba se manter drawdown baixo e ao longo do tempo mantendo essa rentabilidade. Queria agradecer, querem falar mais alguma coisa? Acho que a gente conseguiu cobrir boa parte do papo. Queria agradecer demais a presença de vocês. Obrigado, Zé. Obrigado, Pan. Obrigado a todos aí que nos assistem. E quem quiser, entre em contato com a gente, fala ele com o seu assessor e procura pelos copy trades. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.